Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net, aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, no Vale dos Sinos, Uruguaiana, 26526, nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, no streaming do BATV Mundo Afora, e conosco o meu amigo, professor, atirador, aprendiz de atirador, começou cedo, o Dempsey Magaldi. Tudo bem, Dempsey? Tudo bem, Ricardo. Satisfação voltar ao teu programa aqui. Apenas lamentando que a questão em discussão e em debate aqui seja, mais uma vez, o desarmamento, e com essas novas medidas aí que nós discutiremos aí no teu programa aí, para orientar os nossos telespectadores aí a respeito dessa questão aí, que envolve o armamento, direito de defesa, defesa da propriedade, enfim, todos os legítimos direitos aí de a gente se defender e preservar a nossa vida aí, Ricardo. Bom, o Dempsey, eu gostaria de falar, eu vou ler um pouquinho, tá? Foi editado no dia 1º de janeiro de 2023, o decreto número 11.366, que suspende os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares. Restringe os quantitativos de aquisição de armas e de munições de uso permitido, suspende a concessão de novos registros de clubes e escolas de tiro, suspende a concessão de novos registros de colecionadores, de atiradores e de caçadores, e institui um grupo de trabalho para apresentar uma nova regulamentação da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. A gente não esperava, Dempsey, voltar atrás. Mas o fato, a verdade verdadeira, é que durante muito tempo, desde 2003, desde este decreto, lá que foi ainda no primeiro governo Lula. Do governo Lula, que se fez o referendo e Sim. Perderam, né? A grande maioria dos brasileiros perderam, mas não aceitaram. Quis preservar o direito de poder comprar uma arma. O direito de comprar uma arma e tê-la em casa. Gente, em nenhum momento de portá-la na rua. Não é filme de bang-bang. O Brasil não é filme de bang-bang. É diferente a nossa legislação da americana. É só esse direito, e quem preenchesse os requisitos à época, em 2003, para ter porte de arma, poderia ter, né? Os portes funcionais de outras profissões que não militares e policiais, né? Policiais estaduais e federais. Os CACs também. Os CACs também, né? Então, tudo foi estabelecido. Ninguém defende ou defendia abertamente o porte de arma naquela época. Aliás, até hoje, talvez seja uma das coisas, mas eu treinei, testei, treinei como se faz para se obter o porte de arma. Não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. E já era antes de assumir o presidente anterior, o presidente Bolsonaro, já era difícil, continuou difícil e permanece difícil tu conseguir um porte civil, para uma pessoa civil que não tenha garantido pela legislação o seu porte funcional. E vou te dizer uma coisa, me desculpe, existem pessoas que têm o porte funcional, tá? E que não treinam, eventualmente, são pessoal que está aposentado, eventualmente, tem que também ter um tratamento, porque assim, a pessoa que faz o porte hoje, ou ontem, ou fazia há meses atrás o porte, ele está completamente capacitado para atirar, ele treina, tem que fazer uma série de tiros, né, Dempsey? Mas depois a gente vai falar nisso,
que eu acho importante tirar esse outro mito criado pela imprensa brasileira, por alguns veículos de comunicação, de que as pessoas, na era Bolsonaro, podiam portar uma arma na cintura, o que nunca foi verdade, nem antes, nem durante, nem o vai ser agora, porque a legislação garante ainda o direito a porte a algumas pessoas no nosso país, o direito ao porte civil, né? Não porte... A legislação, Ricardo, em relação ao porte de arma, no governo Bolsonaro, nos governos anteriores do PT, né, não houve qualquer alteração. A legislação e as exigências e os exames, eles são os mesmos. Né? Então, não houve alteração. O que está havendo agora, né, uma medida com esse decreto e que as pessoas se preocupam, uma das perguntas mais frequentes que as pessoas ficam perplexas, assim, vem cá, o que vai acontecer? Eu posso perder minha arma? O meu calibre, o calibre da minha arma agora, eu comprei uma pistola 9mm, 40, 45, enfim, desses calibres, e agora isso poderá ser, voltar a ser restrito e eu ter que entregar a minha arma, tá? Então, assim, ó, o que esse decreto determina, Ricardo, é a suspensão da emissão de novos registros, né, antes da próxima regulamentação. Né? Então, vai haver uma regulamentação em 60 dias, né, previsto por esse grupo de trabalho, né, que vai estabelecer as regras, as normas, as condições, né, para se fazer esse processo. Obtenção de CR, de atirador, obtenção de registro de arma, tá? Veja bem, processos em andamento, eles continuarão em andamento. Tá? Então, eles estão em andamento, estão protocolados, esses processos continuam tramitando. O que não pode é entrar novos processos. Então, uma pessoa hoje que ela quer comprar uma arma. Só, gostaria de comprar uma arma para me defender, porque eu tenho efetiva necessidade, eu tenho, enfim, moro em área rural, moro no balneário na praia, eu tenho uma situação onde eu preciso de uma arma para me defender. Ou em área urbana, né, onde a pessoa não se sente seguro em função da sua atividade, em função do local que mora, em função das próprias naturezas da sua atividade. Então, ela precisa de uma arma para se proteger. Então, se ela quiser comprar uma arma hoje, tá, ela pode fazer um curso de tiro, se habilitar, tá, mas ela vai ter que aguardar esse prazo de 60 dias para requerer a autorização de compra para que a Polícia Federal ou o Exército possam emitir o registro de acordo com as novas regras que serão estabelecidas. Mas, veja bem, uma coisa importante a dizer aos telespectadores, as pessoas, muitas estão apreensivas nesse momento, tá? com o cerceamento do direito de se defender, de se proteger a sua propriedade, a sua família. Tá? Então, para essas pessoas que estão preocupadas, primeiro, não vai haver, pelo que está no decreto, tá? Não vai haver recolhimento de armas. Tá? O que vai haver, o que está previsto, é um recadastramento. Tá? Então, recadastrar essas armas, tá, num prazo absurdo, tá, 60 dias. Tá? Nós estimamos aí que só em armas de CACs que tenham que ser recadastrados, nós temos hoje 1 milhão de CACs registrados no Brasil. Tá? Vamos botar por baixo aí 5 armas por CAC, são 5 milhões de armas. 5 milhões de armas nós não conseguimos fazer o recadastramento, cumprindo todas as normas legais para se fazer esse recadastramento. Tá? Então, como é que tudo isso vai fazer comprovação de efetiva necessidade, apresentar as certidões, as documentações, prestar os exames psicológicos, técnicos. Tá? Então, isso depende, o recadastramento independe dos exames. As pessoas não vão precisar fazer exame para recadastrar, elas vão fazer um processo administrativo para recadastramento da sua área. Tá? Mas dependendo da situação,
tá? Ele vai precisar fazer o exame. Isso vai depender do prazo de validade do registro dele, de como é que ele está, qual é a situação. Então, cada caso vai ter que ser analisado. Ele não vai, por exemplo, poder recadastrar uma arma com registro vencido. Ele tem que fazer os exames. Se ele tiver com alguma coisa, ele não vai, por exemplo, se ele está respondendo a um inquérito policial, isso vai ter que ser pesquisado. Então, até isso ser pesquisado e isso ser deferido, o processo de cada um, nós vamos ter 5 milhões de processos, então quantos milhões de policiais federais nós vamos ter aí na sua estrutura para atender essa demanda num prazo recorde de 60 dias. Tá? Então, e outra coisa também, Ricardo, importante o telespectador refletir sobre isso, e o mundo jurídico também, tá? É que essa exigência é uma das exigências inconstitucionais. Por quê? Porque ela está alterando a lei federal 10.826, assinada pelo próprio presidente Lula, aliás, sancionada pelo próprio presidente Lula. Essa lei é do Congresso Nacional, tá? Sancionada pelo próprio presidente Lula. Então, esta lei, tá, ela diz que a competência das armas de tiro desportivo e de registro de controle dessas armas é do SIGMA, é do Exército. Então, se ele está dizendo, através de decreto, que estas armas de controle do SIGMA, do Exército, com atribuição definida pela Lei Federal 10.826, né, e elas precisam ser recadastradas na Polícia Federal, né, isso é um absurdo, né, e é uma inconstitucionalidade, porque isso está dizendo e se pedindo para fazer um processo, né, de recadastramento, né, é absolutamente desnecessário, desgastante, burocrático e desnecessário, porque bastava dizer os registros do Exército devem se comunicar com os registros da Polícia Federal. Então, vai lá, copia e cola. Com a tecnologia que tem hoje, né? É copiar e colar. O Exército enviar esses registros todos para a Polícia Federal, se a Polícia Federal quer ter o assentamento desses registros. Agora, submeter a sociedade a um recadastramento uma medida ilegal, ela é inconstitucional, porque um decreto não pode alterar uma lei federal. E é o que esse decreto está fazendo. Ele está determinando a alteração da lei federal. Então, a lei federal determina que o controle dessas armas é de competência do Exército e um decreto está tirando a determinação daquilo que a lei federal determina. E vejam só, por ironia, a lei federal ela é assinada pelo então presidente Lula em 2003. E hoje presidente da República. E hoje presidente da República. Quer dizer, ele não pode alegar nem que ele desconhece isso aí, né? Eu não sabia e tal. Né? Tem uma questão muito clara. E existem outras questões também que extrapolam ali a medida, porque fala, por exemplo, sobre porte de arma, sobre o entendimento do que é domicílio. Isso tudo é matéria que não precisa estar no decreto. Essas matérias estão na lei federal, estão no Código Penal. Elas são matérias de competência da legislação federal. Então, o decreto não pode legislar, o decreto pode criar normas, pode regular, mas ele não pode modificar, tá, um dispositivo de uma lei federal, porque isso é inconstitucional. Bolsonaro tentou fazer esse tipo de coisa aí. O que o Supremo Tribunal Federal disse? Disse que a competência não é do presidente da República e nem por decreto, porque isso é matéria e prerrogativa do Congresso Nacional, que definiu, no artigo 6º, que o porte de arma é restrito a determinadas situações. Quando o Bolsonaro quis ampliar isso, botou lá os caminhoneiros, botou advogados, botou uma série de outras profissões, tá? Que não lembro todas aqui, mas elencou uma série de outras profissões. O que o Supremo disse? Derruba esse decreto porque ele é inconstitucional. Por que ele é inconstitucional? Porque ele está legislando, ele está ampliando direitos que a lei federal estabeleceu limites. O que o governo Lula está fazendo como primeiro ato de governo dele agora? Tirando a competência do Ministério da Defesa, Ministério do Exército, né, sobre o controle de armas de uso desportivo. Tá? Então, mas vamos ver o que os nossos homens da toga preta vão
vão analisar e vão definir sobre isso. Porque vai haver demandas jurídicas, viu, Ricardo? Vai Essa ter muita questão coisa. vai ter muita demanda jurídica, porque, vamos dizer assim, tem muitas coisas aí que não é da competência do decreto, mas as pessoas estão preocupadas. O Dempsey, para encerrar esse bloco, eu quero te fazer uma pergunta e vamos continuar falando sobre legislação, principalmente para quem treina, para quem é CAC ativo, as pessoas de bem nesse país que ainda querem praticar o seu tiro desportivo, aprimorar o seu tiro desportivo, saber lidar bem com a arma, que a arma não é brinquedo, nunca foi, nunca se tratou dessa maneira no país. Alguns veículos de comunicação, especialmente chegou a noticiar várias vezes que as pessoas, que o ex-presidente Bolsonaro teria, num dos decretos dele, autorizou e as pessoas têm metralhador em casa. Os CACs conseguiram comprar metralhadora. Que história é essa? Eu poderia ter comprado uma metralhadora, Dempsey? Jamais. Tá? Isso, vamos dizer assim, em nenhum momento, em nenhum decreto, houve a deliberação desses armamentos, tipo metralhadoras automáticas ou de armas automáticas. Né? Por quê? Porque isso é proibido pela legislação federal. Então, o decreto, ou o que o Bolsonaro promulgaria como decreto, jamais poderia ferir a legislação federal sobre a matéria. Tá? E se a legislação federal diz que armas automáticas são restritas, tá? São de uso restrito das forças militares ou policiais, então não se poderia permitir aos civis, nem CACs e nenhuma outra categoria que as tivessem. O que ocorre é o seguinte: essas armas existem, sim, mas estão nas mãos de criminosos, não na mão de CACs. Elas estão nos morros. Então lá tu vai encontrar munição traçante, tu vai encontrar bazuca, tu vai encontrar metralhadora antiaérea, tu vai encontrar munições que perfuram blindados, tá? Munição traçante, tá? Então tudo isso, granadas e etc. e tal. Aí tudo isso vai encontrar. Agora, tu vai dizer assim, não, mas o Roberto Jefferson era CAC, ele tinha uma metralhadora, ele tinha granada, ele tinha... Bom, independentemente de ser CAC ou não, estas armas não estavam apostiladas no CR dele. Por quê? Embora ele possa ser CAC, ele pode ter um arsenal de armas ilegais. Tá? Então, se ele tiver, ele tem que responder por isso. Tá? Que é o caso, né? Mas não é que ele tivesse essas armas porque ele era CAC. Tá? Ele tinha porque poderia era um ter... criminoso. É um criminoso. Ele um cometeu o criminoso. crime de ter Exato. armas ilegais em casa. Cometeu um crime e tem que responder pelo crime. Tá? Então, eu não disse assim, o Magaldi lá tem uma arma automática. Eu sei que ele tem lá. Bom, se souber denunciar e eu tiver, entendeu? Eu tenho que responder criminalmente, porque eu não posso ter, pelo fato de ser CAC. Isso não me autoriza a ter. Então, não se pode dizer que os CACs têm. Agora, eu concordo, Ricardo, com essa questão, assim, que houve uma flexibilização, no meu ponto de vista, exagerado, tá? Quando o presidente Bolsonaro colocou 30 armas de calibre permitido e 30 armas de calibre restrito, como direito aos CACs, um total de 60 armas. Tá? Então, isso permitiu a que CACs comprassem fuzis, que eram armas semiautomáticas, mas armas potentes, armas de uso militar também, né? Empregado também para bandidos, para que uma pessoa usasse essa prerrogativa e, como laranja, passasse, eventualmente, em uma ou outra situação pontual, para elementos criminosos, para quadrilhas criminosas. Então, se isso houve, se esse tipo de conduta houve, se houve um abuso, né, esse abuso tem que ser coibido, tem que ser punido, tem que ser criminalizado, porque é crime repassar. Inclusive, o Exército, ele fiscaliza regularmente esse arsenal na mão dos CACs. Ele vai na tua casa, fotografa a arma, munição, carregadores, acessórios, tá? E verifica e constata a existência e a permanência daquele
equipamento que está sob tua responsabilidade. Pode ser um controle, um colete à prova de balas, pode ser todo um produto controlado, pode ser um fuzil, pode ser... Ele tem que justificar. Cadê a munição que tu comprou? Cadê a luneta que tu comprou? Cadê o equipamento, o acessório que tu comprou? Então, tudo isso é controlado e fiscalizado pelo Ministério do Exército. Né? Então, agora, que houve um pouco de deliberação em relação à quantidade de armas de calibre restrito, veja bem. E o que é calibre restrito? É que há uma grande confusão agora, Ricardo, com os calibres restrito e permitido, porque a legislação lá para trás, bem anterior, era calibre permitido 38 e 380. Tá? Então, 380 na pistola e 38 no revólver. E todos os calibres abaixo era calibre permitido. Então, tu pegava uma 9mm, uma 40, uma 45, 357 Magnum, e esses calibres eram calibres restritos, e inclusive restritos, mas acessíveis aos CACs, aos atiradores. Tá? Agora, o Exército fez uma portaria definindo que até 1.620 joules, esses calibres que não oferem essa energia na boca do cano, fossem considerados todos os calibres permitidos. E aí entrou na categoria de calibres permitidos o 9mm, 40, 45, 357 Magnum. Tá? O que está fora dos 1.620 joules e que hoje, pela portaria do Ministério do Exército, ainda é calibre restrito? O 308, o fuzil 5.56, 7.62, 223, esses fuzis, todos esses fuzis, 44 Magnum, tá? O casulo, tá? Então todos esses são calibres restritos. Esses calibres restritos, eles estão pelo decreto congelados, ou seja, tá? A regulamentação vai definir o que será feito com esses calibres, porque não pode transferir a arma de calibre restrito, não pode renovar registro, tá? Então, agora, a regulamentação ela vai definir. Agora, a grande preocupação da população, tá? E não é que nós... Veja bem, tem gente que fica assim, mas Magaldi, como é que vocês estão saudando e achando muitos elementos positivos no decreto que restringiu as armas? Eu vejo muitos CACs, muitos atiradores dizendo assim, mas olha só, não foi tão ruim, tá bacana, tá bom e tal. Gente, olha, por quê? Porque não houve confisco de arma, não houve restrição de apenas os calibres restritos. Então, o que está restrito? Está restrito em fuzil. Tá? Então, assim, dos males o menor. Tá? Então, se nós formos para o modelo de Venezuela, de Cuba, de nada, onde houve uma restrição, Bolívia, enfim, onde houve uma restrição realmente rigorosa, né, de banir as armas, tá? Então, não. O que nós estamos tendo aqui? Não é que nós estamos saudando essas medidas restritivas, mas nós estamos dizendo assim, olha, dos males, os efeitos ainda não são tão graves assim. Por quê? Porque tu pode ter a tua pistola 9mm, tu pode ter o registro da tua arma, tá? Tu pode praticar no clube de tiro, tu não tem mais o porte de trânsito para ir levar a tua arma carregada na cintura. Não, essa é uma das medidas restritivas erradas, ao meu ver. Mas tu tens a guia de tráfego. Tá? Então, tu pode pegar a tua arma, botar numa case, né, numa pasta, separar a munição e levar ao clube para te fazer o teu treinamento. Tá? Agora, é sobre isso que eu quero falar agora. Eu vou fazer um rápido intervalo aqui no programa Ricardo.net, que você assiste no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, Vale dos Sinos Uruguaiana, o 26526, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV. Camarões, frutos do mar, filés, tudo com o toque da melhor experiência gastronômica. Teleentrega 3105-6767. Chihuahua, o sabor tradicional na mesa da sua casa. Estamos de volta com o programa Ricardo.Orlandini.net, conversando com Dempsey Magaldi, da Escola e Clube de Tiro Magaldi,
a mais antiga do Brasil. O Dempsey, como é que fica o atirador que quer treinar? O artigo 16 do decreto, ele estabelece esse critério como limite de 600 tiros anual, o que te dá uma média de 50 tiros por mês aí para a prática esportiva no clube de tiro. Tá? Isso realmente é muito pouco em função das médias que nós temos aqui. Mas o artigo 18, tá? Ele já abre a possibilidade de justificar essa necessidade de treinamentos, competições, cursos, atividades de tiro, tá? Até treinamentos individuais, enfim, tá? Para sem haver um limite estabelecido. Ou seja, parte-se desse limite padrão. O que acontece? Ricardo, eu vou te dizer assim, que esse é o parâmetro, eu vou te dizer o que acontece assim. O clube de tiro, ele compra insumos para os seus atiradores, que são as partes da munição, né? O projétil, a espoleta, o estojo, né? a pólvora, enfim. Tal. Então, quando o clube de tiro vai pedir isso, o que é o clube de tiro? O clube de tiro vai apresentar uma planilha lá para o Exército, dizer assim, quantos atiradores que tem no teu clube? Então, o Magal de lá chegou, eu tenho 2.000 atiradores aqui, certo? Então, o que eles vão fazer? Diz, olha, nós vamos autorizar os teus insumos e dividir aqui 2.000 vezes 600 vai dar X, certo? Então, são 1.200.000. Tá. Bom, então tu tem 1.200.000 aqui, que tu tem 2.000 sócios, tu tem 1.200.000 de materiais para produzir esses insumos e distribuir lá para os teus atiradores, que vão planilhar e que vão atirar. Muito bem. Aí diz, olha, mas eu tenho aqui, desses 2.000, eu tenho 1.000, eu tenho 500 que precisam mais. Então, tu vai fazer uma justificativa, baseada no artigo 18, né, de que o Ricardo tem uma média habitual de consumo maior, que ele participa de competições, que ele tem atividades e treinamentos para fazer o porte de arma dele. Então, só o teste do porte, ele vai precisar de 80 tiros para fazer o teste do porte de arma. Né? Então, como é que ele vai ficar limitado a essa quantidade? Ele não consegue fazer nem a média de 50, se só para o exame de porte ele precisa de 80. Ele não precisa de 80 para fazer o teste, mas ele precisa de quantos tiros para treinar e se preparar para esse teste. Tá? Então, essa quantidade é insuficiente. Então, essas justificativas, elas vão ser apresentadas para... Agora, qual é a regra? O associado que chegou no clube de tiro, que fez o curso de tiro ontem, que chegou no curso de tiro e, olha, eu quero praticar. Olha, meu amigo, a tua cota anual é 600. Tá? Se tu quiser sair fora dessa cota, a média for acima de 50 tiros por mês, tá? Então nós vamos ter que apresentar as justificações para termos essa autorização. Tá? Então, isso aí me parece que é uma coisa que com a regulamentação, Ricardo, nós vamos conseguir equacionar de forma adequada. Dempsey, muito obrigado. Estourou o nosso tempo, mas nós temos que voltar a falar, porque isso está borbulhando. Voltaremos. Aí, e nós temos que falar principalmente, né, para tranquilizar os atiradores desportistas, né, que isso aí é lei Pelé ainda, lembrando o Pelé, que graças ao Pelé os atiradores estão lá, e a nossa primeira medalha de ouro foi no tiro nas Olimpíadas. O Guilherme Paraense. Isso aí. A primeira medalha de ouro é do tiro esportivo. Dempsey, muito obrigado pela tua participação aqui no programa ricardolandini.net. Muito obrigado, eu que agradeço, Ricardo. Tamo junto. É isso aí, muito obrigado, Dempsey. Até o próximo programa.